Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Feliz domingo, dia do Senhor, dia de exercermos a cidadania, a democracia, voltarmos com consciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma catequese. Quem for entrando, sinalize aí se o som está bom, está chegando. Vamos fazer mais uma catequese, aproveitar esse dia que a gente não pode celebrar muitas missas. Já celebrei 7 horas da manhã e só tenho agora às 19 horas, dentro do novenário de São Francisco de Assis. Quem estiver em casa e queira acompanhar, vamos ver na catequese, a 11ª catequese sobre a genuflexão, certo? O que é a genuflexão? É um sinal de adoração e de homenagem a Deus. Pode ser simples ou dupla. Faz-se a genuflexão simples ao Santíssimo Sacramento fechado no sacrário, dupla ao Santíssimo Sacramento exposto na custódia, ou seja, no ostensório, ou também na âmbula, que fica em cima do altar, tá certo? Quando está no sacrário, ela é simples, apenas com um joelho no chão. O direito vai para o chão, toca o chão, enquanto a postura, as duas mãos ficam no joelho esquerdo. Quando ele está no exposto, vamos dizer assim, seja na âmbula, seja no ostensório, é duplo, ou seja, com os dois joelhos no chão. Em sinal, ambos os gestos, ou ambas as genuflexões, são de adoração, certo? Alexandra Severina diz, repita mais uma vez, ok? A genuflexão, o que é genuflexão? É um sinal de adoração e de homenagem a Deus. Pode ser simples ou dupla. Faz-se a genuflexão simples ao Santíssimo Sacramento fechado no sacrário. Simples é apenas com o joelho direito desce, toca no chão, o esquerdo fica inclinado e com as duas mãos apoiado nele. Quando ele está exposto fora do sacrário, a gente faz duplo com os dois joelhos no chão, em sinal de adoração e homenagem a Deus, certo? A genuflexão pode ser simples ou dupla, conforme se vê como a gente, acredito na prática, a gente já faz isso, certo? Talvez a gente não teria na teoria, certo? Mas na prática a gente faz. Quando a gente entra na igreja, a gente faz a genuflexão. Quando a gente se ajoelha para rezar, com os dois joelhos, a gente está fazendo também a genuflexão dupla. Faz-se a genuflexão simples, dobrando o joelho direito até o chão, tendo as mãos juntas, a cabeça e o peito eretos. Faz-se a genuflexão dupla, dobrando até o chão, primeiramente o joelho direito, logo depois o esquerdo. Deixando-os unidos, inclina-se profundamente a cabeça, mas não o corpo. Levanta-se devagar, erguendo primeiro o joelho esquerdo e depois o direito. Veja como ensina, como a gente chama aqui no Brasil, no Nordeste, tintim por tintim. Faz-se a genuflexão simples diante do Santíssimo Sacramento fechado no sacrário e todas as vezes que se passa diante dele. Olha aí, todas as vezes. Faz-se também diante do altar em que se celebra a missa, durante o tempo da consagração à comunhão, porque Jesus está aí presente e está exposto, Às vezes a gente não associa
tá certo? Na missa, na consagração, Jesus está presente e está exposto, está sobre o altar. Faz-se a genuflexão dupla diante do Santíssimo Sacramento exposto, quer no ostensório, quer na pístide, ou seja, na âmbula. Faz-se também enquanto se distribui a comunhão aos fiéis, e na quinta e sexta santa diante do sepulcro também. São os momentos, não é, de devoção que a gente faz esse gesto. A genuflexão dupla indica adoração e se faz somente a Deus. A simples é um ato de reverência que se faz também ao Santo Padre e antigamente fazia aos bispos, porque hoje se perdeu esse costume. Tudo que representa, né, Deus, tá certo? O bispo, por ter a plenitude do sacramento da ordem, também é esse que é o príncipe, não é? Mas, veja, essa questão é importantíssima. E a vida dos santos, elas explicam e dão testemunho a isso. Por exemplo, tem nos relatos da vida de São Padre Pio, não é? Assim, os filhos espirituais relatam nos livros, praticamente em 3 livros, tem essa mesma história. Então, não foi criada por nenhum devoto, não é? Nenhuma pessoa que é admiradora de São Padre Pio, não é? Mas tem. Então, dentro da ordem franciscana, sobretudo no convento, eles têm as funções e os encargos. E o sacristão, não é? É aquele que cuida das alfaias, dos paramentos, dos vasos sagrados, ali, não é? Da liturgia da capela. E o sacristão, quando morreu, que era o confrade, viu? Era um frei consagrado, era um confrade. Quando morreu, ele foi para o purgatório. Foi para o purgatório. E em vida, ali entre os confrades, era um homem reto, idôneo, piedoso, rezava muito, e quando morreu foi para o purgatório. E Frei Pio, né, Padre Pio, tinha muitos dons carismáticos, não é? E Deus deu a graça a este frade de pedir a São Padre Pio, não é, que rezasse uma missa por ele, para que ele saísse do purgatório, não é? Contam assim, Padre Pio ficou como o guardião do convento. O guardião é aquele que tem a função de fechar, verificar todas as portas, fechar o convento, não é? A capela, tudinho. Todos vão dormir, ele verifica tudo, o guardião. E depois disso, o São Padre Pio ia para a capela fazer as suas orações, né, pessoais, fazia as orações conventuais com a comunidade e pessoais. E quando ele estava fazendo, ele gostava de fazer no coro, né? Eu tive a graça de ir lá em Pietrelcina, em São João Rotondo, né, e vi a capela direitinho, né? O convento, visitei tudo lá e vi a capela. E passei lá no coro, que tinha um crucifixo em que ele adorava, fazia suas orações e que dava para o Santíssimo, de frente mesmo para o Santíssimo. Ali São Padre Pio fazia. Já era mais ou menos às 22 horas, 21 para 22 horas, São Padre Pio vê um frade passando no presbitério para lá e para cá. Aí São Padre Pio perguntou: quem é? Quem está aí? Não é? E desceu para verificar. Não é? Foi quando ele reconheceu o frade que havia morrido, não é? E que pediu, né? Disse: Pio, reza uma missa por mim, eu estou no purgatório,
estou no purgatório. E o Frei Pio disse, tá certo, amanhã eu rezo. Mas era para rezar naquela hora. Por quê? Porque um minuto, atenção, 1 minuto no purgatório equivale a 1000 anos. E depois foi revelado a São Padre Pio, porque na hora São Padre Pio viu o frade chorando. E ele não entendeu o porquê, né? Tamanho desespero. Foi depois que foi revelado. E São Padre Pio rezava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não é? Poucas horas. Ele disse, tá certo, amanhã eu rezo. Quando eu rezo por você. E Padre Pio pensava que estava sendo, né, de uma misericórdia, e no entanto estava sendo de uma impiedade, porque, né, aquelas 5, 6 horas que ele ia passar no purgatório, mais seria uma eternidade. Mas para dizer o quê? Aí atenção, a pergunta que não quer calar. Por que esse frade tão justo, tão piedoso, foi para o purgatório ao morrer? Por quê? Ao cuidar da capela, não é, ele entrou no processo de customização e passava para lá e para cá, diante do altar e diante do sacrário, nas pressas para fazer as coisas e fazer bem, e não fazia a reverência e nem a genuflexão. Veja, e para nós é uma coisa besta, mas o frade foi consagrado, foi para o purgatório só por causa disso. Então, é muito sério. Não é? O mundo está cada vez mais relativista, nivela por baixo. Os sacramentais, não é? Muitos não acreditam mais, mas Deus leva a sério. Não é? Deus leva a sério. Passa para nós, a gente se deixa influenciar com a sociedade, né? A voz do povo é a voz de Deus, a maioria, não é assim? Hoje tem muitas correntes teológicas, filosóficas, uma que fala uma coisa, outro que fala outra, né? Diante da demanda, as pessoas estão se afrouxando cada vez mais, se acomodando cada vez mais, mas Deus é o mesmo. Deus é imutável, tá certo? Passam céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Então, é importante isso. A gente, de fato, frisar. Certo? Vamos aqui agora, não é? Por isso que é importante fazer bem a genuflexão e o sinal da cruz. Não é? Fazer consciente. Viver bem a nossa fé. Em nome do Pai, pensar em Deus. Em nome do Filho, pensar em Jesus. Em nome do Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, né? Vamos darmos exemplo. Um feiticeiro famoso, não é? Coon era um feiticeiro mais famoso do país e dos arredores. Do pai, também feiticeiro, recebera em herança os segredos da feitiçaria, muitos amuletos e um quebra-cabeça de madeira dura, muito procurado. A natureza havia-o favorecido com aspecto nobre e com uma imponência expressiva. Teve muitos clientes e ganhou muito dinheiro, porque para os negros ele constituía uma potência. Quando Coon encontrou-se com o missionário, cumprimentou-os, sorridente, mas com ar de superioridade. Coon não era ignorante. Desconfiava do missionário porque sabia que aquele crucifixo que pendia do seu peito havia subjugado a muitos. Olhava Jesus como um rival, como se fosse um outro feiticeiro que poderia
comprometer o seu prestígio e, sem dizê-lo a ninguém, o temia. O missionário e Coon viam-se muitas vezes. Alguma centelha de luz divina iluminava a alma do feiticeiro. O padre insistia para que se convertesse, porém ele se esquivava e procurava sempre adiar sua conversão. Não obstante, refletia que homens maiores do que ele se haviam convertido. Parecia temer a Jesus. Grande luta se travou em sua alma. Amedrontava-se especialmente porque devia confessar diante de todos que a sua arte era um engano e que o verdadeiro e extraordinário taumaturgo era somente Jesus. Além disso, devia abandonar o seu meio de subsistência e viver na pobreza, talvez desprezado e ridicularizado por todos. O sacrifício era grande, mas a graça de Deus triunfou. Com o célebre feiticeiro dobrou o joelho diante do crucifixo, reconhecendo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vede, padre, confiou ao missionário, eu amo esse homem pendente da cruz. Ele é meu Deus. Agora, Coon é fervoroso católico. Não é? Isso é um exemplo de verdadeiramente conversão e verdadeiramente adoração diante do altar da cruz, diante do altar da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quando eu voltar, na próxima aula, volto com o tema Morte e Ressurreição de Jesus. Tchau, tchau.